microfone na mão. Bom, deixa eu agradecer primeiro as palavras do nosso amigo, né, Carlinhos, porque só deixar claro que, na verdade, não sou eu que sou convidado para esses cantos. Quem é convidado são os espíritos. A gente vai porque a gente faz parte da bagagem, né? Então a gente viaja muito, com certeza. Tem muita cidade que eu já fui e não conheço. Porque na maioria das vezes a gente está trabalhando, né? Então quase sempre nós estamos nessas viagens trabalhando. Então, quem na verdade é convidado é o Dr. Fritz, né? Que é o espírito que trabalha comigo. Mas a gente vai estar junto porque é como uma bagagem, né? A gente tem que estar lá para poder trabalhar, ok? Bom, esse trabalho que a gente faz na... Só fazer um adendo antes de começar, eu posso? Pode. O Carlinhos falou uma coisa interessante. Ele disse assim, o Roberto faz um trabalho lá na praça, lá no Maranhão, né? Exatamente, a gente faz esse trabalho lá em São Luís do Maranhão, chama Mercado Central. Alguém é de São Luís? Alguém aqui é de São Luís? Ou conhece São Luís? Você conhece o Mercado Central de São Luís? É um dos lugares mais pobres que você pode imaginar, certo? Apesar de ser no centro, é no centro histórico de São Luís, é uma parte muito velha da cidade, mau cheiro. Aí tem muitos bares, é aquele barulho daquelas músicas, sabe? Né? E a gente vai com um grupo mais ou menos de uns 60 voluntários, não estou brincando, é muita gente. É uma característica legal do espiritismo no norte, e eu digo que o Maranhão, apesar de ser do Nordeste, é como se ele fosse do Norte, que é uma característica no Norte. Isso que eu vou falar é para todo o Norte, Maranhão, Pará, no Amapá, todos esses, Porto Velho. Quando tem um trabalho para ajudar os outros, todas as religiões se juntam. Isso não é muito comum no Nordeste não, viu? Eu sou cearense, moro em Fortaleza até hoje, onde eu nasci, e é difícil essa união. E lá no Maranhão não, tem essa característica, eles se unem. Então vem gente de terreiro de Umbanda, vem gente de casa espírita, de pessoal de uma classe social melhor, né? Vem ajudar no terreiro. E esse mesmo pessoal que ajuda ali no trabalho com o pessoal de rua, eles vão depois lá naquela casa espírita chique para ajudar também, né? E depois eles vão para outro centro espírita mais tradicional, lá de São Luís, que é o São Francisco de Assis, também para ajudar. Então, eu acho que assim, eu adoro ver isso, eu adoro ver essa união. Eu acho que o trabalho espírita, ele precisa dessa conexão. A gente não pode ficar sempre só preso ao nosso mundinho, né? O nosso centro espírita. A gente precisa ir um pouco mais longe, né? Ajudar os outros e ao mesmo tempo receber essa ajuda. Bom, vez passada que eu tive aqui, eu fiz uma palestra sobre como era a minha primeira vez, eu gosto de falar sobre a cirurgia espiritual, né? E a mediunidade de cura. Explicar para as pessoas o que Kardec, né, fala sobre mediunidade de cura. Tudo isso eu trouxe da vez passada. Hoje a gente vai fazer uma palestra um pouco diferente. O tema não é mediunidade, né? É um tema moral, costumo chamar, né? Que é o perdão e o auto-perdão. Tudo no espiritismo, ou na doutrina espírita, é sempre bom usar esse auto aqui, ó. Toda palestra que eu dou, a primeira pessoa que está ouvindo ela sou eu. Quando eu vou falar de algum assunto, a primeira pessoa que mais precisa entender daquele assunto sou eu. Quem mais precisa aprender hoje a respeito disso aqui sou eu, certo? Então, o auto-perdão, o auto-amor, a auto-caridade é algo também importante, tá certo? Em algum momento das nossas vidas, a gente se encontra em situações que o perdão é uma necessidade. E também tem momentos da nossa vida que o auto-perdão é uma necessidade. E a gente meio que negligencia isso. A gente é meio condicionado não sei se isso é um passado meio que histórico nosso, uma característica histórica nossa, de entender religião como aprender a fazer o bem para os outros. E às vezes a gente negligencia a si. A gente esquece de fazer o bem para si mesmo, né? E eu posso desabafar um pouco com vocês? Posso? Claro. Eu não acredito muito em palestra, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, palestra informa, mas informação tem nos livros. Eu gosto da palestra que transforma, daquela que você vem e sai daqui diferente. Então, se na hora que eu começar a falar aqui você se sentir desconfortável, essa palestra já valeu a pena. Porque ela mexeu contigo.
Eu não estou pedindo para você gostar nem concordar não, viu? Perdão. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo para você assim, ó. Ela mexer com você já é alguma coisa, porque ela está quebrando a tua zona de conforto. E a gente precisa fazer isso quando se fala em palestra. A palestra ela tem que ter esse poder de transformar. Ela não pode ser apenas um momento de informar. Tá? Então, se alguém se sentir desconfortável em algum momento, certo? Tudo bem, não tem problema. Se alguém for arremessar alguma coisa em mim, fiquem tranquilos, eu sou bom de me esquivar. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu quero uma pergunta para vocês. E aí é bom vocês participarem comigo. O que é perdoar? Deixa eu tentar de novo. O que é perdoar? É pensar em alguma coisa que a gente fez e não ter ressentimento. Não ter ressentimento. E aí? O que é perdoar? Não julgar. Não julgar. O que é perdoar? Não guardar mágoas. Não guardar mágoas. O que é perdoar? Quando você fala daquilo que não te machuca mais. Quando você fala da questão e ela não te machuca Quando mais. você consegue falar sobre alguma coisa que antes te fazia mal, Isso. te machucava, e hoje você fala e não se machuca. É isso? Pra mim, O que é perdoar? não carregar peso. Não carregar o peso. Acho que é uma das coisas mais difíceis. É difícil. Se fosse fácil, não tava aqui. Não, mas tá certíssimo, meu anjo. É difícil, concordo. Claro que é difícil. Isso é possível. Mas o que é perdoar? Vocês falaram já um monte de coisas. Tá todo mundo certo, viu? Tudo que vocês falaram tá valendo, tá? É não guardar ressentimentos, né? Não guardar ressentimentos. É não deixar que aquilo te faça mal. É você... Alguém falou que a senhora falou de alguma coisa? Não guardar mágoas. Não guardar mágoas, né? Quer dizer, não... olha que legal que ela falou. Perdoar não significa não se magoar. Você pode se magoar. Mas perdoar é não guardar aquela mágoa. Entenderam a diferença? Porque nós somos seres humanos. É impossível a gente não se magoar. Não cria essa expectativa. Ó, tem um povo... Que, nós do Espiritismo, a gente às vezes lê aquele capítulo, sabe o capítulo 17 do Evangelho? É o capítulo mais fácil de todo, né? Já percebeu? O nome do capítulo é assim, ó, sede perfeitos. Para nós é fácil, não? É fácil? Ela é meu termômetro, viu? Tudo que é fácil ou difícil, ela quer me dizer. Então, é muito difícil ser perfeito. Então, se nós não somos perfeitos ainda, porque ser perfeito é uma meta. Ser perfeito não é uma realidade nossa. Estamos na mesma página? Ok? Ok. Significa o seguinte, ó. Dentro da gente tem defeitos e dentro da gente tem virtudes. Concorda com isso? Sim. Alguém não concorda com isso? Não? Todo mundo concorda. Ok. Se dentro da gente tem defeito, significa que a gente ainda não é perfeito. Mas o Cristo não diz pra gente que a gente tinha que ser hoje. Ele só diz que a gente tem que ter isso como meta, como objetivo. Um dia na vida, nós vamos ser perfeitos. E uma das características da perfeição é o quê? Perdão. É o perdão. E a gente vê isso muito forte no nosso livro moral. Eu costumo chamar o Evangelho no Espiritismo do livro moral, né? É o nosso atributo moral. Deixa eu fazer um adendo bem rápido sobre o Espiritismo, porque eu adoro falar sobre o Espiritismo, mas eu odeio quando falam alguma coisa errada sobre o Espiritismo. Vamos parar de chamar Espiritismo de religião, pelo amor de Deus. Por favor. O que é então? Perguntaram aqui, o que é então? Se não é religião. A pessoa que acredita que é religião é porque ela não entendeu ainda o que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina. Foi tu que cantou. O Espiritismo é uma doutrina. Doutrina é um conjunto de conhecimentos. Tá? Então, quando o Espiritismo é religião, você está desconsiderando
as outras partes do Espiritismo. O Espiritismo ele é uma tríade. Ele foi formado em cima primeiro da filosofia, depois da ciência e, por último, a parte religiosa. Então, o que é a religião espírita? É um terço? Não é um terço. É uma parte do Espiritismo. Eu concordo com quem achar que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais importante do Espiritismo. Eu concordo. Porque é nele que tem a nossa conduta moral. É a nossa bússola moral. É aquilo que vai nos ajudar a evoluir. Mas nós não podemos esquecer a outra parte do Espiritismo. Quando a gente negligencia o resto do Espiritismo, a gente não está sendo espírita. A gente está praticando o igrejismo espírita. E isso não é Espiritismo. Tem alguns centros espíritas no Brasil que você entra e parece até uma igreja. Só falta aquele lugarzinho para você botar o joelho. Né? Porque só se fala de Jesus, que eu acho ótimo. Só se fala do Evangelho, que eu acho ótimo. Mas quando você pergunta, e a ciência? E a parte filosófica, como a gente estuda? Entendeu? Então, como é que fica essa parte? Ah, não, isso aí não é importante não. É isso que eu digo, essas pessoas estão cometendo equívoco. Elas estão interpretando errado o Espiritismo. Porque o Espiritismo, na sua essência, é uma doutrina. É uma união desses três aspectos. Ficou claro? Ok. É claro que hoje a gente está falando principalmente do aspecto moral, que está principalmente no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é o que a gente mais lê, né? Porque a gente quer se salvar. Sim ou não? Eu quero. Você não quer, não? Você não quer salvar, não, gente? Diga a verdade. E a gente aprende nesse livro que a salvação vem, ela é possível. E é um caminho único. O nome dele chama caridade. Tá? Essa é o que Kardec coloca, inclusive é o lema do Espiritismo. Tudo bem agora? Então, o Espiritismo ficou menor para você? Ou ele ficou maior depois da minha explicação? Assim, considerando que ele tem vários aspectos, maior. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Estão ouvindo? Coisa linda que ela acabou de falar. Vou dar um exemplo. Muitos espíritas aqui na América, nos Estados Unidos, me perguntam assim: Roberto, você que viaja, conhece o movimento espírita no mundo inteiro, porque eu tenho contato com gente, não no mundo inteiro, só uma pequena parte da África, uma boa parte na Europa, aqui e no Brasil. Aí você, o que é que está faltando para o espiritismo melhorar, ser mais visto pelos americanos? A resposta é tão óbvia. E é estranho quem mora aqui ainda não ter visto. Vocês nunca vão atrair os americanos pela parte religiosa do espiritismo. Nunca. Mas vão atrair pelos fenômenos. O próprio Kardec começou a estudar o espiritismo, ele criou o espiritismo, né, a partir da observação de fenômenos. E isso o americano gosta. O que é que você está dizendo, Roberto? Se o espiritismo é esses três, por que não se usa a ciência, que é uma parte do espiritismo, para atrair a atenção do público americano? Para daí, então, em consequência natural, ensinar também a parte moral a eles. O que é que tem isso de errado? Imagina que um monte de americanos se interessa pelo livro dos Espíritos. Já imaginou? Pois é. Aí eles vão se interessar por uma filosofia, uma coisa que eles nunca tinham pensado. E qual a consequência moral disso tudo? Aí chegamos no Evangelho. Vocês pegaram o que eu falei? O problema que eu vejo, que é a mesma observação que Kardec fez na época que, não sei se vocês sabem, mas quando o Espiritismo chegou no Brasil, Kardec ainda era vivo. Kardec não tinha desencarnado, não. E ele colocou na Revista Espírita uma congratulações ao Brasil por estar recebendo a doutrina espírita. Você sabia disso? Tem uma cartazinha dele dentro de uma Revista Espírita, ele falando, Kardec, antes mesmo dele desencarnar, que ele tinha ficado feliz que o Espiritismo tinha chegado lá, mas ele estava preocupado. Porque a característica do povo brasileiro era uma característica muito religiosa. E aí ele, talvez, isso viesse a tornar o Espiritismo mais uma religião. E a Kardec estava meio profeta nesse dia, não estava? Porque foi isso que aconteceu. Infelizmente. Por um lado, felizmente, porque graças ao Brasil ainda existe Espiritismo, não nem existia. Certo? Então, tem o nosso lado positivo também. Mas existem outras ferramentas do Espiritismo, da pedagogia espírita, que não são usadas. Kardec era francês. Ali de Itanhaém. Estou brincando. Kardec era francês.
Ele nasceu em Lyon, na França, estudou em Yverdon, que é na Suíça, né? Cada um falava 6 ou 7 idiomas, alguma coisa assim. Era um homem inteligentíssimo. E ele era professor de ciência também, e ensinava francês, aritmética, alemão para crianças e tal. Ele era professor. E ele também ele é muito conhecido lá dentro se você conversar com as pessoas que conhecem a história da pedagogia na França, alguns livros de Kardec são usados até hoje, né? No caso ele usava o nome dele normal, que era Hippolyte Léon Denis Rivail, e o nome dele é diferente, né? Porque esse é o nome dele, vou dizer, é o nome de nascimento, nome de batismo. Ele usou o pseudônimo chamado Allan Kardec só nas obras espíritas, para separar a obra dele como professor, como pedagogo, da obra dele como codificador da doutrina. Tudo bem? É só um rápido, breve histórico, só para ajudar ela a entender esse processo. Deu para entender? Aí ele deixou essa obra para nós, esses 5 livros que são a codificação espírita. Então, o que é perdoar, né? Como esquecer uma ofensa? Falaram aí, eu esqueci uma ofensa. Certo, eu concordo. Esqueci uma ofensa. Como fazer isso? Você acha que esquecer é forte? Com amnésia. Esquecer é assim, né? Ter uma amnésia, né? Ficar meio doido assim. Né? Porque assim, você pode não esquecer, mas você pode lembrar sem ter guardado no corpo da pessoa. Entendeu? E aí? Você vai esquecer o que a Vocês ouviram o que ela falou? Ela vai repetir. Ela disse assim, eu vou resumir, tá? Se eu estiver errado, tu me corrige. Ela disse assim, você pode esquecer sem ter uma amnésia. Você pode lembrar do que aconteceu, mas não guardar rancor dessa pessoa. Tudo bem? Ficou claro? Às vezes a gente quer criar esse esquecimento. Tem gente que acha isso. Ah, não, eu não esqueci ainda o que a pessoa fez pra mim. Mas ainda te causa mal? Não. Mas eu não esqueci, Roberto. Eu queria tanto esquecer. Minha filha, a pessoa pega uma pedrada na sua testa. Aí você vai esquecer. Porque a amnésia, né, não é uma necessidade ao perdão. Pelo contrário, se você levar uma pedrada e esquecer o que aconteceu, não tem mérito nenhum no seu perdão. É uma experiência que você não tem, concorda? Que você perdeu. Então, quando você perdoa, mesmo lembrando, quando ele diz o que é esquecer, esquecer nesse sentido que ela falou, né? Essa moça, eu vou levar ela comigo. É nesse sentido que ela falou, né? É esquecer a mágoa. É isso que a senhora falou. Deixar de lado a mágoa. É isso que você falou também, né? Deixar a mágoa ir embora, não deixar a mágoa ficar. E que nobre é você esquecer que a pessoa te ofendeu e mesmo assim você não guardar nada de ruim por ela. Isso é muita nobreza de alma, né? Então, mas a pergunta ainda não é essa. Nós entendemos o que é esquecer. Esquecer não é esquecer, não lembrar. Às vezes até é, viu? Às vezes o esquecimento da mágoa é tão forte que a pessoa esquece mesmo o que aconteceu. Vou dar um exemplo. Tem um mineirinho, aqui tem mineiro? O mineiro tem todo canto. Eu sei, eu faço de propósito. Eu fiquei agora em Orlando, eu estava na casa de um casal de mineiro. Aí, não tem pão de queijo na casa deles. Aí, é uma reclamação, depois a gente resolve isso. Um mineirinho, muito famoso, que mora nos nossos corações, chamado Chico Xavier. Uma vez andava na rua, ele era jovem nessa época, mas a alma de Chico sempre foi nobre, até antes de ficar famoso. Aliás, bem antes de ficar famoso, Chico já era uma alma nobre, né? Aí esse mineirinho estava andando numa calçada uma vez, ele era jovem ainda, devia ter uns 30 anos no máximo. Aí um rapaz viu ele de longe, e quando o rapaz avistou o Chico, saiu correndo na outra direção. Aí Chico, foi o que eu fiz? Aí Chico olhou pra ele assim, né, tipo assim, né? Aí como ele era jovem, saiu correndo atrás do cara. Pelo amor de Deus, me espere que eu não posso correr. O Chico nunca teve uma saúde muito boa, né? Saúde física dele nunca foi tão boa. Mas aí ele foi correndo atrás do cara, não conseguiu. Disse assim, meu amigo, mas por que você está correndo de mim? Eu nunca lhe fiz nada. Pelo amor de Deus, o que foi que eu lhe fiz? Me perdoe. Se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe. Eu lhe assustei com a minha feiura, foi. Aí o rapaz estava aqui, aí começou a chorar. Não, Chico, é porque eu estava numa sessão mediúnica sua, há uns 7 anos atrás. E quando você terminou a sessão mediúnica, que você foi ler as cartas, você leu a carta de um irmão meu. E esse irmão me alertava sobre muitas coisas da minha vida. Que eu tivesse cuidado, que eu fosse alerta nisso, que eu alertasse naquilo. Foi me dando várias dicas
de coisas importantes que eu precisava cuidar e eu não cuidei. Né? Por exemplo, essa mensagem que o Carlos deu hoje, para mim foi importantíssima. Porque às vezes a nossa palavra, a gente tem sempre que ter no coração o seguinte, ó, se você está presente, eu posso lhe dizer o que eu não gosto de você. Mas se você está ausente, não. Porque eu preciso respeitar mais a sua ausência do que a sua presença. Eu preciso cuidar, você entendeu? Porque diante de mim, você pode se defender, pode contrapor, pode dar sua opinião. E às vezes, eu faço isso. Eu tenho minhas opiniões sobre algumas figuras públicas. Hoje eu estava até conversando hoje com o Carlinhos e com a esposa dele sobre isso. Aí eu fiquei, meu Deus, mas será que eu fiz o que era certo? Quando eu dei uma mensagem, eu falei, deixou eu ele. Mas o que é a vida se não é um aprendizado constante? Ter 27 anos de espiritismo não significa nada se eu não tiver 27 segundos de humildade para ouvir o próximo carão. Então, esse Chico Xavier é danado, né? Alcançou o homem e o homem falou. Aí os meus irmãos deu todas essas mensagens, sabe o que foi que eu fiz, Chico, nessa hora? Não, meu filho, que eu não me lembro. Eu rasguei a psicografia na sua cara e cuspi na sua cara. E disse que você era um mentiroso. E daquele dia até hoje, tudo que estava naquela psicografia aconteceu. E eu não cuidei, por arrogância. E eu disse assim, e o Chico disse, meu irmão, eu nem me lembrava disso. A bondade às vezes chega no nível, o deixar de lado chega a um ponto que você não se lembra mesmo. É a característica do amor. Não tem borracha melhor. Chega já aí. Vamos lá. Já ouviram falar dessa palavra? Culpa. Quem gosta dela, levanta a mão. Eu não sei se vocês amam, a maioria das pessoas não amam esse negócio. Hoje não gosto, mas usa muito. Usa muito. Ela é ótima. Gostar eu não gosto não, mas que eu uso, eu uso. É verdade, tem razão. E arrependimento, né? Muita gente acha que os dois são sinônimos absolutos. Eu digo o seguinte, eles são parecidos. E muito confundidos. Tá? Ó, vamos lá. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Culpa e arrependimento é a mesma coisa? Não. Tem certeza? Sim. Vamos lá, me ajuda a entender o que é culpa e o que é arrependimento. Qual é a diferença? Eu quero saber a diferença. Culpa e arrependimento eu sei o que é. Eu quero saber a diferença. Culpa é ação e arrependimento é consequência. Culpa é ação, arrependimento é consequência. Eu tenho que discordar de você, porque eu nunca vi uma pessoa culpada fazendo alguma coisa. Por isso eu estou falando. Eu uso, mas eu não gosto de nada. Eu entendi. Vamos lá. Eu acho que a culpa é só um peso que você carrega. Já o arrependimento é você, não sei, é você saber que você fez alguma coisa errada. Porque assim, nem sempre sobre o que você se culpa, você tem arrependimento do que você fez. Você faria tudo de novo. Mas arrependimento é você pensar naquilo e pensar que você não faria. Entende? Vocês ouviram? Ouviram mesmo? Eu vou embora deixar esse microfone com essa menina. Ela tá acabando com a minha palestra. Tá nada, meu amor, você tá me ajudando. Vou levar você comigo, viu? Pode deixar. É exatamente o que ela falou. A culpa é um estado muito parecido com o estado de autopiedade. A culpa é uma conversa contigo mesmo. É um dedo na sua própria cara. É você olhar para si e dizer assim, você não presta. Você errou. E isso não ajuda ninguém. Eu já fiz essa pergunta em vários países. E até hoje ninguém me deu para essa palavra a utilidade dela. Eu vivo pedindo isso. Gente, por favor, me ajuda a entender. Por que alguém precisa sentir culpa? Qual é a utilidade positiva? O que de positivo você tira de se sentir culpado? Reconhecer o erro. É possível reconhecer o erro sem se sentir culpado? Não.
Não é possível? É sim. Vou perguntar de novo. Alguma vez na sua vida você conseguiu perceber que cometeu um erro e não se sentiu culpado e mudou essa situação? Sim ou não? Eu até entendo o que ela está falando, porque muita gente usa a culpa como ferramenta para poder modificar. Mas eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é completamente desnecessário. Não tem um capítulo do Evangelho dizendo assim: sinta-se culpados que Deus vos aliviará. Tem? Tá. Quando o povo foi jogar pedra na mulher, lá Jesus chegou e disse assim: quem se sentir mais culpado, joga uma pedra no outro. Foi? Como foi que Jesus disse? Quem não se sentir... Como foi que Jesus falou, gente? Na hora do apedrejamento da mulher. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não tem uma passagem bíblica dizendo que a culpa é coisa boa. Nenhuma. A culpa é a característica dos que se arrependem. Onde é que tem isso no Evangelho? Estou criando, porque não existe no Evangelho, não. Porque é exatamente o que ela falou. A culpa, muitas vezes, é diferente sim, porque o arrependimento é um apoio para o futuro. O arrependimento, ele te ajuda a perceber que você pode mudar. Por que André Luiz, eu pego um exemplo bem clássico, porque aí fica mais fácil da gente entender. Por que André Luiz passou 8 anos no umbral? Porque passou 8 anos sentindo culpa. Qual foi o momento que ele saiu do umbral? Quando ele se arrependeu. Ele podia ter saído antes? Podia, era só ter se arrependido, porque Deus não quer que a gente fique sofrendo. Ai meu Deus, eu me arrependi, ai meu Deus, eu errei demais, ai meu Deus. Gente, essa autopunição, autoflagelo, não ajuda não. Pelo contrário, atrapalha, sabe por quê? Porque a culpa, diferente do arrependimento, e eles são diferentes, é uma prisão no passado. Toda vez que você se sente culpado, você está preso. É o que aconteceu. Mas quando você se arrepende, você avalia o seu passado e se reconfigura para o futuro. Entenderam a diferença? Eu nunca vou esquecer um amigo que chegou para mim e falou assim: Roberto, eu estou tão arrependido, tão arrependido, tão arrependido. Eu falei: de quê? Cara, que agora eu me tornei espírita, mas uns 2 anos atrás, antes de eu ser espírita, eu nem sabia. Era uma pessoa ignorante, não tinha conhecimento. E eu e a namorada minha fizemos um aborto. Aí eu falei: foi, sério. E aí, cara? Começou a chorar. Eu falei: cara, e aí, velho? Bola pra frente. Você se arrepende? Arrependo. Faria de novo? Não, claro que não. Então vamos pra frente. Siga. Não é pra mim ficar me sentindo culpado, não. Eu falei: não. Vai trabalhar para que menos abortos aconteçam no mundo. Aí eu comecei a dar palestra sobre aborto. Eu te pergunto, a pessoa que está se sentindo culpada, ela vai fazer alguma coisa de bom por ela? Não. Porque a culpa aprisiona. A culpa não anda com o amor. Quem anda com amor é o arrependimento. Então, essas duas coisas não podem ser a mesma coisa. É um conceito difícil, né? Sabe por quê? Porque a gente vem de uma criação do pecado. A gente vem de uma criação onde fazer isso é errado. E a gente precisa se sentir culpado pelo pecado cometido por Padre vir da nossa indulgência, a nossa penitência, absorção, alguma coisa assim. Quer dizer, é um sistema de escravidão. A culpa é um processo de escravidão mental. É através da culpa que algumas religiões se mantêm. Mantêm-se os fiéis culpados. Aí vem o Espiritismo, que é uma ferramenta de evolução mental, uma ferramenta de ampliação de consciência, e ainda tem espírita se sentindo culpado. Roberto não se sente culpado? Não. Eu? De jeito nenhum, claro que não. Porque não faz sentido nenhum sentir culpa. Você pode passar a sua vida toda sem sentir culpa. Você não pode passar a sua vida sem beber água e sem comer.
e sem se arrepender dos seus erros. Mas você pode passar a sua vida toda sem culpa. A culpa é algo absolutamente desnecessário, criado para as pessoas poderem se aprisionar aos seus próprios erros. E aí, quando eu estou preso aos meus próprios erros, eu pergunto, antes eu perguntei a vocês, nós temos um lado negativo dentro de nós? Sim ou não? Temos nossos defeitos, né? Aí a gente também tem um positivo? Quando você está culpado, você se agarra com qual? Negativo. Voa lá. Já diziam os franceses. E deixa eu contar uma novidade para vocês. Um ou outro depende de escolha. Livre-arbítrio. Só se sente culpado quem quer. Só se você escolher. Não, Roberto, sabe o que é? Porque o meu processo é diferente. Eu preciso ficar aprisionado ao erro que eu cometi. Meu, fica à vontade. Não tem nada a ver com isso. Estou só lhe dando consciência de que você está fazendo isso porque quer. Porque você não precisa fazer. Roberto, mas eu errei muito. Eu sei, eu também errei. Eu fui torturador. Quando eu era criança, 5 anos de idade, eu não conseguia dormir, era os espíritos gritando no meu ouvido. Assassino! Se eu tivesse culpa, eu não faria o que eu faço. Arrependimento eu tenho muitos. Mas culpa nenhuma. Eu extingui a culpa da minha vida. Já imaginou você fazer isso? Você já se permitiu fazer isso? Extinguir uma coisa tão ruim na sua vida? Eu estou falando aqui de... Gente, porque eu tô dando... A gente aqui está dando opção, viu? Eu não estou dizendo assim, ó, não se arrependa. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo para você se arrependa. Só não fique se sentindo culpado. Porque se você ficar nessa página aqui, você não passa para a próxima. Essa aqui vai te prender. E aí, alguém tem algum fator positivo para a culpa? Porque até hoje eu não achei. Qual a utilidade da culpa? Dá para ver sem ela? Garanto a vocês que dá. Tu já imaginou? Vou fechar isso aqui com chave de ouro, tá? Tem um cara que pensa num cara ruim. Esse cara era ruim, viu? Irmão, esse cara perseguia as pessoas, matava a gente. Ele era... O bicho era ruim. Virado no... O quê? Virado nisso aí. Certo? O cabo era ruim, matou um monte de gente. E tu sabe por quem ele matava? Ele perseguia cristãos. Não podia ver um cristão. Ah, você é cristão? Arrancava a cabeça fora. Não tô brincando não. O cabo era ruim. Aí um dia esse homem ficou cego. Porque ele viu Jesus. Aí ficou extremamente envergonhado de um dia ter perseguido os cristãos, vendo a luz se fazer diante dele. E esse arrependimento fez esse homem dizer assim, esse arrependimento fez esse homem mudar a direção da sua vida. Mudou a direção de uma forma que mudou até de nome. Antes ele chamava Saulo. Posso você chamar? Paulo. E foi o maior divulgador da doutrina de Jesus. Já pensou se esse homem gostasse de culpa? Ai, meu Deus, eu matei muito cristão. Fiz muita besteira, me arrependo, mas vamos para frente. E aí? Qual dos dois você gosta? Eu prefiro o Paulo mesmo. O verdadeiro Paulo. E aí, gente, isso é legal, né? É bom a gente descobrir que muita coisa está dentro de nós. Eu vou deixar vocês fazerem pergunta agora, não. E aí, essa frase? Leia com calma. São 3 palavras apenas, mas elas são bem profundas. Deus não perdoa. Um espírito chegou e falou isso aí para mim, no meu ouvido. O que é que eu faço com esse espírito? Ora por ele, né? Foi o que eu pensei na hora. E aí? Deus perdoa? Deus perdoa? Não, sim. Quem perdoa somos nós. É fácil responder essa pergunta? Deus perdoa? Perdoa. Peraí. O que é o perdão? Deus não julga. Alívio. Só um minuto. Alívio. Deixar o ressentimento para lá. Não sentir mais a coisa ruim. Não é isso que é o perdão que a gente chegou nessa conclusão? Tá. Deus não perdoa. Significa então o seguinte, que Deus, se você tiver algo que ele não gosta,
Porque ele não vai fazer isso aí que vocês disseram. É isso? Então Deus perdoa? Não. Claro que não. Perdoa? Não. Se ele perdoa, significa o seguinte, ele ficou com raiva e depois deixou para lá. Ele ficou ofendido e depois esqueceu. Deixa eu facilitar a vida de vocês. Vou tentar trazer a divindade de Deus para a nossa realidade, para ficar mais fácil a gente entender. Tá? Vamos lá. Uma das coisas que eu acho mais linda na Terra, quando se trata de amor, é o amor maternal. É uma das coisas mais lindas da Terra. Eu sou pai de 3 filhos, mas eu respeito demais a mãe dos meus filhos, porque o amor maternal é uma das coisas que beira esse amor que Jesus fala. Tudo bem? Okay. Imagina a seguinte situação. Teu filho que tu ama muito. Estou falando dos bons pais e boas mães, tá? Teu filho que te ama chega pra ti e fala assim: mãe, queria te pedir perdão. Pelo que, meu filho? Por todas as noites que você ficou acordado ao lado da minha cama quando eu estava com febre. As mães que ouviram esse pedido de perdão, esse pedido de perdão faz algum sentido? Por que não faz? Não tem nada a perdoar. Essa frase do Dr. Filho, viu? O Espírito trabalha comigo. Vou mandar eles tratar. Mas quando ele me falou, eu fiquei agoniado. Porque não fazia sentido até eu pensar nela. Isso foi em Nurk, agora, em dezembro passado, quando a gente estava lá em Nurk. O Dr. Fritz mandou essa frase para mim: Deus não perdoa. Depois ele deu a explicação da frase, que você não teve, por isso você vai entender o que ele falou. Lembra da lei de Talião? O que é a lei de Talião? É a lei de reciprocidade, né? Então, se você fez o mal, você vem nessa encarnação e sofre o mal que você fez. Tudo bem? A gente dá um nome para isso de quê? Expiação, não é? E para saber se a gente está evoluindo, Deus faz vários testes que a gente chama de provas. E no nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Ah, Roberto, mas lei de Talião é de Moisés. Eu sei, primeira revelação. Não, ela não existe mais, não. Existe. Existe sim. Tu tá querendo dizer que se eu arrancar meu braço, arrancar o braço de alguém, na outra encarnação nasce sem braço? Eu falei exatamente o que você já acontecer todo dia. Não é não? Isso não é lei de Talião, não. A lei de Talião é uma lei divina. O que Jesus veio nos dar foi a possibilidade da lei de amor como uma ferramenta de evolução sem a dor. Mas ele nunca disse que a dor não precisava. Ele só disse que a gente tinha a opção do amor. Porque a opção do amor, ela resolve as expiações. Como a gente ama 100% todo dia, todo mundo, né? Aí as expiações vêm a pé come. Entendeu? Então vamos lá. Então, de acordo com a lei Talião, dente por olho por olho, dente por dente, né? Deus não vai deixar passar um erro nosso nem desse tamanho. Deixa? Qualquer erro que você tenha cometido, você vai ter que se resolver com Deus. Com você mesmo, na verdade, né? Mas Deus não vai deixar passar. Certo? Ok. É a lei da justiça divina. A lei da justiça divina, ela é anterior à lei do amor. Por isso Moisés veio pregar a justiça. O ideal de justiça. Trouxe um código de 10 mandamentos, que são as leis divinas, que ele recebeu com uma psicografia, né? Chico Xavier até brincava com isso, né? O primeiro psicógrafo do mundo foi Moisés, né? Emmanuel, na verdade, não Chico, Emmanuel falou isso, né? E também trouxe um segundo compêndio de leis, que eram leis sociais. As leis que ele criou para poder organizar a sociedade judaica. Né? Que está tudo isso na Bíblia, que é o Torá. A Bíblia, o Antigo Testamento, na verdade, é o Torá, que os judeus seguem até hoje. Ok? Tanto é que o tempo que eles contam é diferente do nosso. Eles contam na época de Moisés. Porque até hoje eles não reconhecem Jesus como sendo profeta. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, a lei da justiça divina, ela continua valendo. Ela é até prioritária a lei de amor. A lei de amor é uma opção que a gente tem ensinada por Jesus para que a gente possa caminhar essas expiações em outra direção, sem precisar ter que sofrer tanto. Então faz o que, Roberto? Ama. Ou você ama ou a pé come. Não tem conversa. Ah, vem a pé come amando.
né? Mas tem como vocês entendem esse termo cearense? Não, é a chibata come. Chibata é como se você estivesse batendo no animal para andar. A pera. Você não entende não, pera? Ah, desculpa, gente, é coisa do Ceará. Tem uma Então, vara. desculpa. É a lei do chicote. Pronto, chicote tá fácil? É a vara curta. Então vamos lá. Olha só a explicação do Dr. Fritz. Você é que tem que se perdoar. Pois o perdão é uma necessidade de almas em evolução, pois as almas divinas amam. E no amor não há necessidade do perdão. Por isso que quando teu filho fala, mãe, me perdoa por ter ficado acordado até tarde. Esse bicho é doido. Não faz sentido, porque entre os dois existe o amor puro. Aí por que Deus não perdoa? Porque Ele nos ama. Ele não guarda rancor dos nossos erros. É como a gente ter raiva de uma formiga, porque ela é uma formiga. E se arrasta pela grama. Faz algum sentido em ter raiva de uma formiga? É a mesma coisa. Então imagina Deus ficar com raiva de gente que a gente fez uma coisa errada. Então é claro que Ele não perdoa. Porque Ele nos ama. Então, eu gostei dessa frase do teu filho. Choca, né? Olha só Jesus falando de perdão. Peguei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, só no capítulo 10, que é um capítulo que fala sobre a misericórdia. Né? Misericórdia é uma forma de perdão. Olha só. Perdoai para que Deus os perdoe. Palavra de Jesus. Já tinha ouvido falar? Né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Por dia. Porque perguntaram a ele, né? Senhor, um dos apóstolos, perdoaremos quantas vezes o nosso próximo? Até 7 vezes? A resposta de Jesus foi, não. 70 vezes, 7 vezes todo dia. Esse é o tamanho do perdão. Derivado do seu amor. Olha Jesus falando, indulgência é uma forma de você entender que o outro também tem defeitos, que o outro também está em evolução, e por esse motivo você não pode julgar o outro com o seu termômetro moral. Não façam isso. O que é indulgência? Respeitar que o outro também está em evolução. E como ninguém aqui, sem exceção, encarnados e desencarnados, se Bezerra de Menezes estiver aqui sentado, eu posso afirmar o que eu vou afirmar. Você também está em evolução. Que dirá nós. Então, se nós estamos em evolução, significa que ainda existem defeitos dentro de nós que nós precisamos trabalhar, e virtudes. Esquecemos das virtudes. Parem de esquecer das virtudes. Lembre-se das virtudes. E virtudes que nós podemos melhorar. Virtudes que a gente pode usar. A gente tem a ferramenta, mas não usa. Se eu botar um prego, sabe aqueles parafusozinhos que tem um encaixe de estrela? Já viram esses parafusozinhos? Se eu botar nesse drywall aqui, botar um parafusinho daqui e dizer para você, enfia ele na parede até o final, e você começar a fazer com os dedos, vai ser fácil? Não é mais fácil você pedir uma chave Phillips e botar ele na parede? Pronto. As ferramentas a gente tem, o amor, a caridade, o perdão, a benevolência. Tem tudo isso. Roberto, tem ou não? Tem. E eu lhe provo. É impossível você não ter usado uma dessas coisas em algum momento da sua vida. Se você não está usando de novo, porque você não quer. Você não está dando atenção para isso. E aí, você está arrebentando a cabeça dos dedos, podendo usar a ferramenta que você tem. Não faz sentido. Então, a indulgência tem a ver com isso. Atira a primeira pedra que ele estivesse sem pecado. É outra forma de dizer, reconhecer no outro o defeito do outro, né? Perdão das ofensas. Outra frase de Jesus também do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar os inimigos. Capítulo inteiro do Evangelho. Não é perdoar os inimigos? Perdoar o inimigo é fácil. É? Por que não é? Vocês perdoaram os obsessores de vocês? Os meus, eu perdoei. Assim, né? Eu não quero ir longe, não. Isso eu já falei com ele, já fechamos a cor. Meus obsessores é tudo perto de mim. Onde eu vou, eles vão junto. Passa a semana todo me perturbando. Problema não, mas terça-feira eu vou dar palestra.
E é perdão. Não tem que ir? Não quero ir, não. Agora você... Agora, meu amigo, que é isso? Você está comigo o tempo todo, na hora da palestra, você não quer ir? Então tudo aqui sentado. O carro do Carlinhos chega a ver assim embaixo. Tanto espírito que veio dentro. Meus obsessores são meus, não peguem não, viu? Deixem meus obsessores comigo. Eles é quem mais me corrigem. São eles que evidenciam as minhas falhas. São eles que me mostram meus piores defeitos. Foram eles que escolheram hoje a parte que ele leu no livro. Como um tapa assim na minha cara. Cala a boca, para de falar besteira. Então, a gente tem que afastar os maus espíritos. Cuidado, não entendam errado o que eu estou falando, não. A gente tem que afastar os maus espíritos. Mau espírito é outra coisa, obsessor é outra. Obsessor é um espírito que Deus escolheu para estar perto de você, porque você errou com ele e agora ele vai meter um negócio em você. Vai cobrar as contas. É desse tipo de espírito que eu estou falando. Porque os maus espíritos, não, eles a gente tem que afastar. Porque esses espíritos só querem o nosso mal pelo mal. Eles não têm conosco nenhum tipo de ligação, a gente não deve nada a eles. Não existe nenhuma relação de dívida com eles, eles só querem o nosso mal. Ou porque não gosta da gente, ou porque não gosta de alguém que a gente gosta, ou porque não gosta da religião que a gente escolheu. Aí faz o pneu furar no dia que é para vir de centro espírita. Certo? Então, isso aí acontece o tempo todo. A gente vê eles falando, rapaz, no dia de centro espírita, rapaz, no dia que é para você espírita, rapaz, tudo acontece para não vir. Aí diz assim, e você foi? Fui. Então você venceu uma vez. Parabéns. Vença a próxima, porque você vai precisar vencer várias para até eles se cansarem de você. E aí eles se afastam. Esse é bom que saiu mesmo. Certo? Também Kardec fala, no capítulo 26 do Evangelho do Espiritismo, no item 17. A prece para afastar maus espíritos. Leia Kardec sobre obsessores. Não existe prece para afastar o obsessor. A prece de obsessor é uma prece de reconciliação, de perdão. Porque você tem com essa pessoa uma relação ruim no passado. Esses detalhes eu me impressiono os espíritos não verem. Eles não percebem a diferença entre obsessor e espírito mau. Ora, se Jesus manda ele perdoar os inimigos, não vou perdoar os meus obsessores? Que eu fiz mal a eles? Não faz sentido. Vão se transformar tudo em amigo. É meta de encarnação. Reconciliar-se com seus adversários. Se isso aqui não é, faça uma prece pelo seu obsessor, não sei o que é não. A gente não pode confiar. Quando a pessoa trai a nossa confiança, não tem como a gente confiar de novo, né? Confiança é uma coisa que se adquire. E depois de perdida é difícil reatar, não é? Tá, mas isso não quer dizer que essa pessoa tem que ser seu inimigo. Não, mas ela é meu inimigo, ela que acha que é meu inimigo. Pois deixa ela achar o que ela quiser, contanto que você não seja inimigo de ninguém, tá tudo certo. Ok? Vamos lá. Ainda no capítulo 10, Bem-aventurados são misericordiosos, olha só. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Né? Quer dizer, que torna aquele passado não importante. É aquele passado, ele já não tem mais valia. Não necessariamente eu vou esquecer, como o Chico consegue. Mas aquele passado, ele já não te abala. Aquele passado já não faz parte da tua vida. E esse é o único que você será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com a aparência. Então não adianta a aparência. Quando se trata de espírito, espiritualidade, Deus e tal, não adianta a aparência. Você, mas eu não consegui ainda, tudo bem. Certo, calma. Vamos no processo. Vamos todo mundo junto. Por que você tem que estar aqui toda semana? Para aprender um pouquinho mais. Aí você avança mais um passo, mais um degrau, e vai evoluir. Mas eu pedi perdão ao fulano e ele não me perdoou. O problema agora é dele. Você fez sua parte. Você fez de coração? Roberto, eu fiz de coração. Cara, pois vai à frente, meu amigo. Um dia essa pessoa que você pediu perdão, vai perceber a sua real intenção, que era pedir perdão, e vai ver que você não guarda mais mágoa dele. E aí ele também vai deixar de sentir mágoa de você. Isso vai passar. Já dizia Nossa Senhora Chico Xavier, tudo passa. Né? O esquecimento completo absoluto das ofensas é peculiar à grande alma. Lógico, né? Falei do Chico, uma alma maior do que ele, eu não conheci não. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Cuidado isso aqui, viu? Perdão é ato, não é palavra.
Você pode até começar na palavra. Eu vou me perdoar. Eu vou perdoar fulano, eu vou perdoar ciclano. Mas o verdadeiro perdão é pelos atos, não pelas palavras. Tá? Isso é texto de Paulo Apóstolo, recebido através de algum médium, na época de Kardec, 1861. Ok. Essa pergunta todo espírita sabe decorar a resposta. Essa é fácil, né, gente? É igual a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Com que frequência os espíritos influenciam os encarnados? Não, que frequentemente, praticamente os dirigem. Todo mundo sabe essa pergunta. Okay. Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Vou de novo. Amar a Deus. Perguntaram a Jesus. Começaram aqui já. Perguntaram a Jesus. Mestre, Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E... beleza. Show. Adorei que vocês responderam. Vamos lá. O maior mandamento de todos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa frase está sendo esquecida pela maioria das pessoas. Eu vou dizer como a maioria das pessoas lê esse mandamento, assim, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo. É assim que a maioria interpreta. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, todas as coisas, Deus. E é o meu próximo. É assim que a maioria das pessoas interpreta esse mandamento. Essa interpretação está errada. Dá para colher uma maçã de um pé de siriguela. Agora eu fui longe, siriguela é muito cearense, né? Dá para colher maçã de um pé de siriguela? Como é que eu vou amar o próximo e a Deus se eu não tiver o que dentro de mim? Como é que eu posso distribuir tâmaras? Tâmaras foi X. Como é que eu posso distribuir tâmaras se eu só tenho um arbusto em casa que não dá fruto nenhum? Aí eu penso assim, não, eu até tento, Roberto, amar meu próximo. Ah, é? Você está fazendo errado. A meta número 1 de todo cristão, Maria, muita gente vai me trucidar agora, é amar a si mesmo. É a meta número 1. Ou você faz isso, ou o que vier de você não é tudo menos amor. Vou dar um exemplo. Imagina que você é uma pessoa que não se ama tanto. Então você não gosta muito de você. Tem lá seus problemas, sua dificuldade, é melindroso. Que não é o nosso caso. Porque a gente é espírita. Então, como a gente não tem problemas com melindre, aí você começa a fazer o bem. Começa a fazer caridade. Que a caridade é a única forma de salvação. E todo mundo quer salvar ou não? Eu quero. Eu só não caio na armadilha da fantasia da salvação. Cuidado com isso, tá? A salvação verdadeira é a caridade. A caridade é amor em ação, não é amor sentido, não. Não é amor, eu sinto amor por ele, eu quero que ele fique bem, eu estou sendo caridoso com ele. Não. Se você não agir, se esse amor não se transformar numa ação em direção a ele, não é caridade. Simples assim. A caridade é o amor em ação. Tá? Aí, o que acontece? Eu começo a fazer caridade, começo a ajudar as pessoas. Aí um dia eu entrego uma sopa para uma criança e um senhor e a senhora diz assim, só tem isso. Porque as pessoas que estão em situação de rua, elas vivem dentro de uma auto-revolta muito forte. Elas vivem numa insatisfação muito grande. Elas vivem à margem da sociedade. Elas são muitas vezes tratadas como lixo. Esquecidas, as pessoas passam por ela como se ela não existisse. Então elas usam drogas. A maioria das pessoas que vivem na rua usa algum tipo de droga. Ou lícita ou ilícita, tanto faz. Tá? Até para aguentar. Aí, só tem isso mesmo. A pessoa, se ela não tiver amor por ela mesma, ela fala, pai, isso aqui não é para mim não. Pro canto. Ela tem mais de egoísmo do que de amor. Ela só quer o que dá a ela satisfação. Se eu ajudo o outro não me dá de volta, eu não ajudo mais não. Isso é egoísmo, não tem nada a ver com amor. Essa pessoa não tem amor por ela. Como é que ela vai amar o outro? É impossível amar o outro sem se amar. Não foi eu que disse não. Quem foi? Jesus.
Se você não concorda com essa frase, reclame dele. Não de mim, porque a frase está aqui, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é um pressuposto. Sem isso, não existe amor ao próximo. Ele é mentiroso, ele é fraco, ele é extremamente superficial. Ele não é real. O amor real ao próximo só existe quando você se ama. Por que você não consegue amar o outro? Porque você não se ama suficientemente ainda. Talvez a culpa esteja atrapalhando. É uma boa ferramenta para não se amar. A culpa. Tá aí uma boa utilidade para a culpa. É evitar que você ame a si. Porque quem se sente culpado é porque a pessoa, na verdade, se sente um lixo. Ela se sente a própria falta. Ela é a própria falta. Ela não fez alguma coisa errada. Ela é o erro. Isso é a culpa. Hã? Não ter autossuficiência. Nunca. Porque se você for autossuficiente, não tem nada que outra pessoa faria pra você que você não faz pra você mesmo. Entendeu? Ah, pegar seu passaporte. Qual a tua idade, meu anjo? 16, né? Pois é. Kardec tinha razão. Bom, como a si mesmo. Sai daqui com essa frase na sua cabeça. Pelo amor de Deus, esqueça. Quer esquecer o resto que eu falei? Não tem problema. Lembre-se só duas coisas importantes. Essa frase e a minha cara, que parece a do Mr. Bean. Certo? Se você lembrar essas duas coisas, essa palestra já valeu a pena. Porque se você amar você mesmo, meu amigo, minha amiga, acredite, dona de casa, acredite, se você amar você mesmo, o resto é fácil. Primeira coisa, toda vez que você se ama, você não admite não ser o melhor que você pode em qualquer situação. Você não admite. Você vai ser o melhor pai, melhor filho, melhor tio, melhor primo, melhor espírito, melhor médico, melhor... qualquer coisa. O melhor que você pode. Não estou falando melhor que o outro, porque ninguém aqui é igual, todo mundo aqui é igual. Tá? A gente está em situações diferentes, mas todos somos iguais perante Deus. Quando eu digo melhor, melhor do que o que você já foi. Melhor do que o que você foi no passado. Se tornando cada dia uma pessoa melhor quando comparada a você mesmo no passado. Deu para entender? Isso é melhorar. É ser melhor cada dia. Tá? Mas olha que interessante, ó. Esse amor próprio, isso é difícil, né? É difícil, não é? É difícil. É difícil. É difícil. Rapaz, se fosse fácil. Eu acho que é mais fácil perdoar do que o amor próprio. As duas coisas são desafiadoras. Eu concordo com você. As duas coisas são desafiadoras. Mas quando se tem amor próprio, é mais rápido e é mais fácil ou mais difícil perdoar? Muito mais fácil. Porque você já não se ofende tanto. E aquilo que te machucou já não te machuca tanto. Porque você tem, não é uma autossuficiência, que ninguém é autossuficiente, a gente precisa uns dos outros. Mas você está bem com você, apesar das dores que o outro tenta te causar. Isso é uma libertação. Olha, libertação é a segunda, é o sinônimo de amor. É a segunda palavra do amor. Toda vez que você fala amor e não tiver junto liberdade, pode riscar, não é amor não. Ah, eu amo fulano, eu sinto ciúme dele, é porque eu amo. Não, você sente ciúme dele porque você é possessivo e você acha que é o dono da pessoa. E você tem medo de perder. O que segura o ciúme é o medo. Então você tem medo de perder a pessoa. E é isso tem nada a ver com amor. Amor é um sentimento positivo, sublime, de desejar o outro que o outro... eu amo minha esposa. E ela é totalmente livre para ir. E se ela me amar, ela volta. Isso é amor. Amor é liberdade. Pode guardar essa outra frase, viu? E meu rostinho do Mr. Bean. Então vamos falar um pouco sobre amor próprio para poder te encerrar nossa palestra, porque eu já estourei o tempo, foi? Pertinho, né? Então vamos lá. Você se perdoa? Se você não se perdoa, talvez seja aqui que esteja o teu problema. Falta disso aqui, ó. Porque o erro você já cometeu. Eu pergunto, alguém aqui é da família McFly? Pode pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo e corrigir o erro? Não. Nem da família do Dr. Brown. Né? Quem não assistiu De Volta para o Futuro está entendendo o que eu estou dizendo. Se você não tem uma máquina do tempo, você não tem como mudar o passado, tem?
Mas você pode mudar a forma como você interpreta seu passado. Você pode olhar para o seu erro, e eu não estou dizendo que o seu erro não foi um erro. Eu estou afirmando, o seu erro foi um erro. Olhe para ele como um erro, mas não se culpe, se arrependa. E aí você vai ver surgir dentro de você isso aqui, ó. Rapaz, sabe que o Roberto tem razão? Eu fiz aquilo, meu irmão, passou muito tempo. E eu aqui me magoando. E acredite, os anos que você perdeu sentindo culpa não serviu para nada, não melhorou em nada. Muitas vezes piora. A culpa ela tem uma tendência até a piorar o mal-estar do erro que você fez. Traumatiza, cria fobia, cria pânico, cria isso, aquilo, aquilo outro. Aí, você olha para o passado, cara, não vale a pena mais esse sofrimento, não, eu vou me livrar disso, eu não quero mais não. Você está se perdoando. E nessa hora que você faz esse release, né, que você faz esse, eu não quero mais isso para mim, vem o seu amor próprio. E te prepara para o próximo. Porque pancada ninguém vai deixar ele levar. Mas pelo menos a gente vai estar mais bem preparado para lidar com ele. Certo? Então, se você não se perdoa, está na hora de começar. Se perdoar é, na verdade, aceitar que você é um ser em evolução. Se você entende que você tem defeitos, que você é uma pessoa em evolução, não faz sentido você não se perdoar. Entenderam? Se você sabe que você comete erros e que vai ainda cometer alguns erros, espero que não os mesmos. Mas mesmo que você cometa os mesmos erros, mesmo assim, se perdoe, se arrependa e siga tentando não errar. E quando você reconhece isso, quando você consegue se aceitar e se perdoar, aceitar que você é um ser em evolução, você consegue se perdoar. Porque você entende que você tem defeitos. O ser de perfeitos é uma meta, mas ainda não é a nossa realidade. Nós ainda estamos no mundo de expiação. Portanto, sabemos que ainda temos coisa a melhorar. Sem exceção. Até você, Bezerra de Menezes. Falo sem medo de errar. Porque se ele não fosse, se ele não tivesse nada a se melhorar, ele estava do lado de Jesus. E ele não está. Do lado que eu digo assim, no mesmo patamar, no mesmo nível, mas não está não. Está longe. Acredita, está longe, viu? E a Bezerra de Menezes para nós é uma referência muito forte, né? Vamos lá. Olha essa frase sobre amor próprio, eu acho muito interessante essas frases. Eu gosto dessas frasinhas, né? Não é frase de autoajuda, é frase de reflexão. Amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Cara, vocês não tem noção como é massa se amar. É bom demais. Não tem uma música dizendo isso, né? Ame a você, não tem. Faz uma música disso, cara, que é bom demais. Cara, é uma sensação libertadora. Sabe aquela liberdade do amor? É você dando a você essa liberdade. Liberdade de ser você. De se amar apesar das seus limites. Apesar dos seus defeitos. Apesar daquilo que lhe frustra ainda. Apesar de você ainda ter dor. E assim mesmo. Se amar apesar de você ter pouco cabelo na cabeça. Valeu, Carlinhos. Obrigado. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Porque muito espírita fala isso, né? Amar a si mesmo é egoísmo. Será? Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo nem orgulho, é amor próprio. Se colocar em primeiro lugar. Cara, peraí, ó, eu preciso ajudar uma pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que está ali doente. Aí eu preciso ajudar ela. Só que eu também estou doente. Eu estou preparado para ajudar essa pessoa? Não. Então eu tenho que esperar a minha doença passar, ficar bem de saúde, ficar, né, forte, para eu ajudar aquela pessoa. Faz sentido para vocês? Pronto. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ó. Se colocar em primeiro lugar. Quando eu leio essa frase do Charlie Chaplin, eu sempre me lembro de um exemplo de uma moça, acho que vocês não conheceram ela pessoalmente, né? Mas ela é bem conhecida lá no Nordeste, certo? Ela é uma freira, não é a Irmã Dulce, viu? Não é a Irmã Dulce. A Irmã Dulce é um ser humano maravilhoso, independente de qualquer coisa. Mas ela era uma freira também, essa senhora. Tá? E ela era professora de uma escola para crianças ricas. Ela vivia dentro desse mundo, né?
o colégio, tinha tudo bom e melhor, esse mundo dela. E ela cuidava daquelas crianças, ela era professora dessa escola só para meninas. Né? Uma escola católica, só para meninas. E ela era freira católica. E aí um dia ela estava dando a volta pela calçada da escola e viu um mendigo passando muita fome. Ele estava gemendo de fome. E ela tinha acabado de almoçar fartamente. Então ela sentiu na obrigação de comprar alguma coisa para ele comer. Ele comeu, agradeceu muito e tal. E ela viu aquilo ali como uma missão. Rapaz, eu preciso ajudar as pessoas com fome. Aí ela começou a ajudar. Aí ela disse assim, não vou mais. Ela pediu para a superiora dela liberar ela da função da escola e ela foi só cuidar de mendigo. Ela começou a entrar numa noia. Que a noia foi a seguinte, ó, ela não conseguia mais comer. Por quê? Se ela comesse, 2 ou 3 iam deixar de comer. Aí o que ela pensava? Eu vou parar de comer, né? Eu não vou deixar os outros morrer de fome. Aí o que aconteceu com ela? Adoeceu. Muito sério, gravemente, nutricional, uma doença nutricional gravíssima. Aí ela foi para o hospital, teve que ser internada, passou semanas no hospital internada sem ajudar ninguém no hospital. Porque ela não cuidou dela. Aí chegou uma madre, uma freira bem mais experiente do que ela, chegou para ela e falou assim, olha querida, é impossível você ser caridosa sem disciplina. Teve algum médico que ouviu isso de um espírito? 3 vezes. Porque a gente acha que tem fórmula mágica, é a mesma fórmula. A fórmula é a mesma. Não tem fórmula mágica. Aí, ele diz assim, ó, sem disciplina você não vai conseguir ajudar as pessoas. Quando você quiser alimentar o próximo, coma primeiro. Isso é caridade. Quem andou de avião aqui já alguma vez na vida? O que acontece se as máscaras caírem? Bota o medo no filho ou na gente? Na gente. Porque se a gente ficar bem, você auxilia qualquer pessoa. É ou não é? O nome dessa feira chama Madre Teresa de Calcutá. Prêmio Nobel da Paz. Foi assim que ela começou. Aí ela criou uma ordem de freiras, com uma disciplina rigorosíssima de alimentação, de horário para comer, de horário para ir no banheiro. Coloque-se em primeiro lugar. Só assim você vai estar pronto para ajudar mais gente. Olha essa aqui é legal. Ó. Tenho meus limites. O primeiro deles é o meu amor próprio. Clarice Lispector. Já pensou se eu não tivesse amor próprio, uma pessoa chegasse para mim e falasse assim, Roberto, eu não vou nem contar que isso já aconteceu de verdade, viu? Tem um trabalho para tu fazer como médium que vai ser maravilhoso. Tu vai para um país, tá tudo arrumado, vai lá para um hotel, os pacientes estão lá, são 435 pacientes. Aí eu falei, vou, se o doutor Fritz é que eu para mim, porque se ele não disser para mim, eu não vou, eu estou aqui por causa dele. Aí ele, não. Ele vai dizer sim, a pessoa. Quem organizou tudo foi eu. É porque o João de Deus vinha, e agora ele não vai poder mais vir, porque estava preso. Aí tu vem aqui e atende no lugar dele. Aí no final das contas, o valor que tu vai levar o cara dava quase 400 mil euros. Aí eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Não, 300 mil euros. Eu vou explicar uma coisa para você. Meu trabalho não é assim. O trabalho é gratuito. Se você quiser, minha sugestão, devolva o dinheiro dessas pessoas. Faça isso não. O doutor fez só presídio alguns minutos com ela, não parecia 3 dias não, porque as pessoas ficavam internadas 3 dias num hotel. Era por isso que era um valor tão alto. Cada pessoa pagava 1.000 euros. Aqui vale $1.000. A gente é muito dinheiro. E eu falei, devolva o dinheiro das pessoas. E marque o dia da cirurgia. Só que ela tem que estar assim, gratuitas. No cartaz. Aí eu vou. Chegando lá, a gente pede doações. Porque a gente pede doações e a gente vai. A gente é pitão pra caramba. Claro que a gente pede. Só agora de pedágio, acabou de chegar a conta aqui de pedágio que eu recebi lá de Orlando, que não sei se vocês sabem, mas Orlando é pedágio para todo lado, né? Foi $128 de pedágio. Que a gente ficou rodando o tempo todo, durante quase 3 semanas. Né? Então, tem despesa. Né? A gente fica aqui na casa de amigos, que são quase irmãos. Então a gente tem família aqui para poder nos receber. Então as despesas são muito baixas, mas mesmo assim existe. Tem uma passagem aérea,
às vezes um hotel, às vezes uma coisa assim, né? E a gente faz a venda dos livros, a gente pede doação na caixinha exatamente para pagar essas coisas. Aí eu falei isso para ela, a gente pede doação. O pessoal na Europa ajuda pra caramba. A gente pede lá, eles ajudam, porque lá o público é mais europeu, não tem brasileiro lá. O Dr. Viz trata, a maioria são europeus. E, a maioria não, 99%. E aparece brasileiro aqui e acolá. E aí a gente pede e o pessoal ajuda, o pessoal sempre ajudou. Não tem problema, mas isso é uma coisa que a gente tem que deixar livre, para a pessoa sentir, ou não, com vontade de ajudar. Se você quiser assim, aí eu levo para o Dr. Viz a proposta, senão nem levo. Ah, ela já desistiu, porque tinha uma parte que era dela. Então, se o meu amor próprio não for uma barreira, não for um limite, eu topo qualquer parada, né? Topo não. Só a questão de acordo com Jesus. Todos fomos criados para uma vida de abundância, mas a maioria escolhe ver vida de migalhas. Essa frase é minha. Eu acho que é. A gente ouve tantas frases, fala tantas frases, acaba dizendo tanta coisa, que tem um momento que a gente acha que... Essa aqui eu acho que é minha, mas se você achar que é sua, bota seu nome aqui. Eu não tenho muito apego não, mas como foi eu acho que foi eu criei, coloquei aqui. Eu acho que a gente tem sim uma vida de abundância. A gente tem sim uma vida... Não estou falando só de coisa material, não. Coisa material também. Mas não é só isso não. É abundância de plenitude, de espiritualidade, de você se sentir preenchido, você ir dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, que fez o seu melhor. Gente, isso não tem preço. É burrice. A morte está chegando. A morte está chegando. Daqui a 50 anos não tem nenhum aqui. Nenhum que está aqui hoje. Não, talvez a criança hoje. Essa moça é jovem, mano. Mas daqui a 50 anos a maioria de nós já foi pro saco. Né? Já foi pro caixão. E aí nós vamos chegar na espiritualidade com a cara de abestado. Lá do Ceará, né? Aquela cara de abestado. E aí, meu filho, cadê suas bagagens? Que bagagem? É da caridade, que é a única que serve aqui. Tem não. É horrível. Rapaz, olha, é decepcionante. A vergonha é pessoal. É você com vergonha de você. Porque lá do lado de lá não vai sobrar muita coisa, não. E eles chamam de uma vez, às vezes, viu? Às vezes é assim, ó. Não deu tempo nem se despedir, deu não. Já foi. Eu não sei porque o pessoal tem tanto medo de morte, né? Se a morte é algo obrigatório da vida. É uma obrigatoriedade da vida. Qualquer pessoa, assim, que minha neta nasceu ontem. Minha primeira neta nasceu ontem. Foi ontem ou foi hoje? Tô fora do fuso, viu? Jet lag total aqui. Eu acho que foi ontem. Foi. E aí, meu filho tem 23 anos. Interessante, ele tem a idade... Eu tinha 24 quando ele nasceu. E ele foi pai aos 23, um ano mais jovem. E a minha neta que nasceu ontem, eu estou tão feliz, assim, que foi uma coisa tão nova para mim, porque é uma situação diferente, não vou mentir. Ser pai é uma coisa, ser avô parece que é melhor, viu? Dá menos trabalho, né? Quando quiser que vai trocar a foto, é só entregar para o pai e para a mãe, né? Certo? Bom, gente, aqui eu me despeço de vocês. Eu acho que nosso tempo já esgotou, né? Passou rápido, né? Sem lógica direito. Mas aqui está o meu obrigado. Todo isso aqui é obrigado, viu, gente? Escolha um para você aí. Tem o nosso primeiro aqui. Tem um thank you aqui. Tem um monte aí para você. Certo? E aqui estão os meus contatos. Essa palestra está naquele computador. Eu estou autorizando qualquer um de vocês a pegar esses slides para vocês usarem da forma que quiserem, fazerem pesquisa, apresentarem em outros locais, usarem os slides. Eu vou apresentar uma palestra que eu assisti do Roberto. É para isso que a gente está aqui. É para compartilhar. Beleza? Pode ficar à vontade, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida depois, pega o meu telefone, viu? Que a gente tira as dúvidas e tudo. Aqui estão os contatos do Instituto. Tá? É o site. O YouTube tem várias palestras nossas. Se essa estiver sendo gravada, também vai para lá. Tá? Tem algumas que a gente fez agora, nós ainda vamos hospedar. Aí Instagram, Facebook e o WhatsApp do Instituto. Tá? Mas se alguém precisar do meu pessoal, o Carlos tem, pode estar autorizado a passar para quem quiser. Tá? E fique à vontade para conversar comigo sempre que precisar. Tá? É isso, gente. Eu quero agradecer. Sim, deixa eu falar uma coisa. Eu vou agora ali, sentar ali,
o Carlinhos falou muito bem aqui dos livros, mas eu vou só fazer uma pequena ressalva. Esses livros eu escrevi, eu não sou escritor, tá? Por favor, não crie expectativas. Porque assim, ó, esse livro aqui, eu fui escrever esse livro para ser uma autobiografia. Na época que eu fui escrever esse livro, eu estava comemorando 20 anos de mediunidade e 40 anos de idade, que eu comecei aos 20. Aí eu pensei, cara, tá na hora de eu deixar alguma coisa escrita. Aí eu comecei a escrever uma autobiografia. Nessa hora, o Dr. Fritz começou a participar. Aí eu falei, caramba, aí deixava uma frase, deixava um parágrafo, depois deixou meia página, uma página toda, um capítulo. Quando eu fui ver, tinha deixado vários capítulos. Aí eu falei, não, o Dr. Fritz escreveu o livro junto comigo. Então esse livro, na verdade, uma parte dele foi mediúnico, tá? Esse é o Dr. Fritz, se você tinha curiosidade de conhecê-lo, tá? Ele é exatamente do jeito que está aqui, incrivelmente bem. Isso aqui foi uma pintura mediúnica feita em 2010, tá? Médium da Bahia. Tem gente da Bahia aqui, né? Médium lá de Salvador, daquele bairro bem pobre. Ele tem uma instituição ali naquele bairro perto do aeroporto. Mas é Salvador. Não, o Medrado é na praia, né? O Medrado é lá na... Não. Ele é médio de pintura mediúnica. O Medrado é médio de pintura mediúnica. E vou dizer, na minha opinião, o cara, em termos de mediunidade, ele é muito bom o Medrado, viu? Mas não, foi o Florencio Anton, o médium que pintou isso aqui. É ali na Mussurunga. Mussurunga é um bairro já perto do aeroporto, né? Mas ainda não é Lauro de Freitas, lá ainda é Salvador. Certo? Aí, foi uma pintura mediúnica em 2010. E o segundo livro é esse aqui, que chama Mediunidade, o que eu digo que eu penso. Esse livro apareceu assim, um amigo meu chegou lá em Fortaleza e ele é entrevistador, e fez várias pesquisas, e passou um mês com o Dr. Fritz, fazendo entrevista com o Dr. Fritz. Quando ele terminou, ele assistiu algumas palestras minhas sobre mediunidade. Ele perguntou assim, Roberto, você tem tanto conhecimento de mediunidade? Eu falei, meu amor próprio me fez falar a verdade. Mas assim, olha, tenho mesmo. Foi a coisa que eu mais estudei na minha vida. Eu estudei mais do que engenharia. Então, é claro que eu tenho um bom conhecimento sobre mediunidade. Eu não sei tudo, mas eu sei bastante coisa. Aí ele falou assim, por que você não escreve um livro sobre mediunidade? Eu falei, eu nunca vou escrever um livro sobre mediunidade. Aí ele, por quê? Cara, porque é o seguinte, ó, os livros que existem já são bons demais. Escrever qualquer livro de mediunidade é um desafio diante de livros dos médiuns, mediunidade do professor Edgar Mon, a teoria da mediunidade do Zimmermann, a própria série André Luiz. Se você dispensar Nosso Lar, que é um livro de apresentação, dali para frente só fala da mediunidade, mas Missionário da Luz, o primeiro já, Os Mensageiros, já, o segundo, né, no caso, já é um livro sobre mediunidade. Aí vem no Domínio da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade. São os livros de Evolução em Dois Mundos, são livros que falam especificamente sobre mediunidade. Eu não vou escrever um novo livro, porque não faz sentido. Essa literatura já é linda. Aí ele falou, mas nenhuma delas tem as suas experiências. Aí eu pensei, não tem não. Como seria esse livro? Simples, vamos fazer um livro bem simples, objetivo e direto. Sem teoria, sem classificações, sem nada disso. Perguntas e respostas. Eu faço as perguntas, você responde. 4 meses depois o livro foi lançado. 4 meses. Você não tem noção como isso foi rápido. A primeira pergunta que ele me fez, 4 meses depois, o livro já estava lançado. 228 perguntas. Elas estão numeradas só de 1 a 100, porque tem os itens, né? Mas são 228 perguntas sobre mediunidade. Então, é uma conversa entre dois amigos sobre mediunidade. Aqui a gente fala de tudo relacionado à mediunidade. Tá certo? A gente tem esses livros traduzidos para vários idiomas. Para cá, a gente sempre traz o primeiro, né, que é o Spiritist Healing, que não é tradução literal, porque a tradução literal eles não entenderiam, os americanos. Você sabia disso? Se você botar Spiritual Surgery na Europa, eles entendem. Aqui, não. Eles acham que é uma coisa médica. Então, aqui tem que se chamar Spiritist Healing. Ok? Tanto é que quando eu dou palestra em inglês, eu uso essa expressão. Porque se você falar surgery, eles não entendem. Eles entendem medicina. Tá? Aí, esse é o livro em inglês, o mesmo. E esse é o outro livro, né? O livro de mediunidade. Esse marronzinho é o livro em inglês também. Tá certo? Ok? Todos esses livros são doações. Uma coisa que o Carlos falou e ele tem razão. Tudo é doação. Se você comprar esse livro, você está fazendo uma doação ao Instituto. Eu só peço que você ponha seu nome aqui na primeira página. E eu vou sentar ali agora e vou me concentrar no seu nome para escrever para você uma mensagem, uma dedicatória. Eu não sou aquele médium de psicografia que você está pensando. Tá? Então não adianta você criar aquela expectativa que a sua tia vai vir aqui agora à noite e vai deixar uma mensagem, minha filha, fecha a gaveta, sei lá, alguma coisa assim. Não, eu não sou esse médium.
eu me concentro no teu nome e sinto intuições. Tanto é que quem assina no final sou eu. Então eu sinto intuições, às vezes é uma poesia, às vezes é uma palavra amiga, às vezes é uma orientação, mas às vezes é um pouco mais específico. Como já aconteceu, por exemplo, lá na França, eu estava na França, eu escrevi a dedicatória, tudo na dedicatória tinha a ver com a educação. Pedagogia, não sei o que, professor, os alunos, não sei o que. Era assim a dedicatória, linda a dedicatória, mas tinha tudo a ver com a educação. Aí eu fiquei curioso, né? Aí eu cheguei pra moça e perguntei assim, moça, esse livro é seu? É. Você é professora? Aí ela, não. Chega, me deu um frio, sabe assim? Uma decepção. Aí tinha uma amiga dela atrás, né? Eu falei, não, porque deixa eu ler a tua dedicatória. Eu não falo francês. Aí eu comecei a ler em português. Eu só dedico em português. Eu li em português e a minha amiga tradutora traduziu para francês. Aí ela, pois é, ela disse de jeito, pois é, depois de ouvir, pois é, eu não sou professora, nem trabalho com educação. A amiga dela estava atrás dela, deu um cutucão nela e falou assim, mulher, tu tá esquecendo? Ela, o quê? Há 2 semanas atrás tu me perguntou, tu disse que estava infeliz na tua vida, que tu queria mudar de profissão e que tu foi professora no começo da tua vida, na tua vida profissional e tu estava pensando em voltar. É mesmo, eu não me lembrava. E tu não lembra da última palavra que tu disse? Não. Tu disse assim para mim, eu preciso só de uma evidência para voltar a ser professora. Aí ela caiu a ficha, começou a chorar. Então é muito específico, não teria como saber isso. Nem ela sabia. Né? Mas acontece isso às vezes. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou estar ali daqui a pouco fazendo isso. Mais uma vez eu agradeço. Peço desculpas se falei alguma coisa que alguém se ofendeu. Mas a minha intenção era cutucar você. Certo? Essa era a minha intenção, falei desde o início. Certo? E eu amei vir para cá hoje à noite. Estou um pouquinho cansado. Porque eu vim hoje de Holanda, tá? Mas muito obrigado. Ah, faço sim. Não fiz nada hoje mesmo. Vamos lá, vamos fazer uma mentalização, uma meditação. Um momento que a gente pode transformar também essa meditação num momento de oração. Por quê, Roberto? Porque o que é oração se não a conversa com Deus? Se não a conversa com o nosso Criador, com aquele que nos colocou aqui na terra, para que, confiando em nós, confiando na nossa capacidade de aprender, nos deu a possibilidade de evoluir. Deus de infinito amor e bondade, mentaliza nosso coração nesse instante. Faz com que a tua luz divina e serena recaia sobre todos nós, nos acalmando, nos fortificando, nos fazendo sentirmos bem conosco mesmos, nos fazendo sentir bem, apesar dos nossos erros. Compreendemos, Pai, que a nossa missão aqui na terra é nos reconciliar contigo, levando a termo tudo aquilo que o teu Filho, nosso irmão, Jesus, nos ensinou. E quando conseguirmos caminharmos firmemente na direção da luz do nosso Mestre, fortificando cada passo, nos animando pela caridade, fortalecendo a nossa dedicação, a nossa intuição, o nosso desejo de perdoar, de servir e de nos amar, porque precisamos de Ti, Senhor, para que, reconhecendo em nós as nossas falhas, nós possamos também nos perdoar. Tu és a nossa graça, a nossa luz. É Tu que nesse instante fortalece a cada um de nós, revigora as nossas forças, as nossas energias, a nossa motivação. Afasta dores que não são necessárias e coloca em nossas vidas tudo aquilo que nos é necessário para aprendermos, para crescermos, melhorarmos e evoluirmos. Jesus, confiamos em Ti.
pegamos em tua mão e não largaremos jamais, porque sabemos que juntos vamos caminhar na direção da vitória, na vitória de nós mesmos, na vitória das nossas iniquidades, na vitória das nossas dores e pendores. Amado Mestre, ao teu lado jamais estaremos sós, e seremos sós um dia, oniscientes dessa bondade, dessa luz que hoje tu faz vir em nossas vidas, iluminando o nosso caminho na direção do servir. Que essa casa seja abençoada cada vez mais pelo teu amor, pela tua proteção. Que o nosso lar, que também é a nossa casa, também seja amparada pela tua vibração de amor. Aqueles que aqui não puderam estar hoje, que eles também sejam acolhidos dentro dessa mesma egrégora de luz. E aqueles que querem nos derrubar, que tu nos dê força, Senhor, para termos misericórdia e seguir. E se preciso for, ajudá-los, porque estão doentes da falta do teu amor. Obrigado, Divino Mestre, por esse passe que nos fortalece, nos motiva e nos direciona na direção da instrução, da leitura, da compreensão e principalmente da prática desse amor sublime que tu nos ensinou. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie hoje e sempre. Que assim seja.